própria vida. Ele pagou o preço com a sua própria vida. Jesus sabia o seu valor. Satanás não sabia. Ele deu o valor. Mas Jesus não, ele pagou o valor. Ele não pechinchou. Ele não chegou e pediu desconto. Olha, deixa eu morrer um pouco menos por eles. Não. Ele foi lá e pagou o preço em seu favor. Porque você é extremamente valioso. Você é extremamente importante naquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, às vezes as pessoas ficam com as suas vãs filosofias, com as suas teologias, com os seus metodismos. E às vezes a gente complica o Evangelho. O Evangelho é tão simples. É algo tão formidável. É algo para nós de fato vivenciarmos. E quando nós começamos a entender que o Evangelho é que vai gerar a mudança, as coisas são tão simples. Então assim, a tua sabedoria, a tua teologia, os teus conhecimentos, eles vão ficar muitas vezes na gaveta. Não estou dizendo para você que isso é importante, mas é tempo de você, como diz meu apóstolo, trocar o teu eu sei pelo eu sou. Isso é fundamento. Quando você começar a trocar tudo aquilo que de fato você é por aquilo que Ele é, as coisas vão começar a fazer sentido na sua história de vida. As coisas vão começar a trazer um entendimento maior no que se refere à sua vida. As convicções do seu coração já não serão mais as mesmas. Porque na verdade você vai ver que o teu direito é não ter direito algum. E se você começar a entender que você não tem direito algum, agora você começa a ter direito adquirido. E a diferença é que Ele é quem te concede. Você não precisa mais correr atrás ou criar situações para que possa responder à altura daquilo que a sociedade te exige. Mas o teu Deus, o nosso Deus, que conhece seu coração, que sabe das tuas debilidades, que sabe dos teus problemas, das tuas lutas, também conhece os teus momentos de alegria. Ei, é esse Deus, que vai estar respondendo, que vai estar atendendo aquilo que de fato você necessita, que você precisa. Nosso Deus é um Deus assim de surpresas. Realmente Ele nos surpreende. Ele traz para o nosso coração aquilo que muitas vezes nós jamais imaginamos. O secreto do secreto do seu coração, eu gosto muito de falar a esse respeito. O quartinho mais escondido, aquele que até mesmo você não conhece, Ele sabe qual é. Sabe qual que é o problema? É que nessa simplicidade do reino, nessa simplicidade daquilo que Deus tem para as nossas vidas, nessa simplicidade daquilo que é o Evangelho, nós temos nos perdido querendo criar alguma coisa a mais. Nós não precisamos formatar mais nada, já está tudo pronto, já foi consumado, já está feito na cruz. Nós simplesmente precisamos ouvir, nós precisamos só ouvir, ouvir o nosso Espírito Santo, ouvir aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele tem para nosso coração. Como eu te amo, como eu te amo, Senhor, como eu te quero, como eu te desejo. Sabe, é tempo de nós quebrarmos os protocolos. Muitas vezes nós criamos protocolos para as questões de adoração a Deus. Porque agora é 2 cânticos, depois os avisos, depois não, sabe? Quando nós chegarmos, nós temos que entender que realmente o noivo já estava. E esse não vai ser o cântico do melô do crente atrasado. Quando eu cheguei, meu Senhor já estava. Não, é porque o noivo estava desejando a noiva, a sua igreja. Já estava querendo ter um momento de intimidade com ela. Eu me lembro do nosso casamento, da minha esposa. E me lembro que no cerimonial foram feitos por 2 pessoas muito queridas, o nosso pastor da época, o pastor Edson Rios, e o irmão dela, que também é pastor, o pastor Sidney. Eu não prestei quase que atenção em nada do que eles falavam, eu só olhava para ela. Eu só queria saber da lua de mel, meu irmão. Eu queria ter aquele momento, e eu ficava falando coisas para ela, coisas afáveis, coisas do coração. Te amo, te quero. Eu não estava nem prestando atenção. Depois que a gente assistiu, aí nós somos edificados. Mas naquela hora eu estava querendo tê-la no meu braço, sabe? A igreja está perdendo esse entendimento de noivo. A igreja está criando protocolos muitas vezes. A igreja fica tão preocupada em quem é que vai pregar, em quem é que vai cantar, quem é que vai tocar, como é que vai ser o momento da oferta, será que vai suprir as contas da igreja? Não, meu irmão, deixa que Ele cuida de tudo. Deixa que Ele cuida
você de paletó e gravata e vai esperar falar assim, noivo onipotente, né? Grandioso, poderoso. Não, eu não vejo a hora de abraçar a noiva e ela não vê a hora de me abraçar. E às vezes a gente fica criando, eu estou dizendo para você que nós temos que perder o respeito e nós não podemos acreditar que em esse ou aquele culto a gente pode trabalhar, porque isso também faz parte do Evangelho e Deus usa também essas metodologias, mas com tanto formalismo e com tantas coisas que nós acrescentamos, e é disso que eu estou falando. Nós deixamos de fazer um Evangelho mais simples, um Evangelho que pode ser para todos de verdade. Sabe, quando eu fui abrir a igreja no Balneário, e depois nós entendemos que não era para começar o trabalho naquele período, eu aluguei uma sala e eu vim compartilhando isso no carro. E a sala era muito chique, num edifício lá. E para entrar na sala a gente tinha que passar na portaria numa roleta, tinha que digitar senha, pegar elevadores luxuosos. Cara, aqui não foi, não tem jeito. Poderia ser, quem sabe, uma outra estrutura, mas não. Por que isso? Na verdade eu escolhi aquela sala porque me indicaram. Quando eu vi, falei, meu Deus, complicado. Eu fiz um culto numa ocasião, no sábado, e aí o porteiro veio me anunciar, um monte de gente foi embora. Mas por que o senhor não levou para cima? Porque eu não entendi muito bem como é que esses crentes agem, e aí ficaram batendo aqui, e era um sábado. Aí graças a Deus teve um culto numa igreja com a irmã, e os jovens foram lá, e aquele dia Deus alegrou meu coração, porque eu estava sozinho naquele lugar, não tinha ninguém, minha esposa ainda não tinha vindo, não tinha ninguém, eu estava sozinho no sábado. E aí apareceu um grupo de jovens, e a gente acabou fazendo um culto ali, adorando o Senhor, e foi muito edificante. Mas sabe, o Senhor tem me ensinado a cada vez mais a esse respeito. Nós tiramos as roletas espirituais que impedem de que nós possamos ter acesso ao Senhor, as senhas que nós digitamos como teologia nossa, apologia nossa, tanto ia no final, ia, e nós perdemos aquele que é o nosso guia. Muitas vezes nós não conseguimos entender aquilo que Ele tem para as nossas vidas, por causa dessa falta de simplicidade. A grande verdade é que você está aqui nesse lugar agora porque você é uma pessoa extremamente especial para o reino de Deus. Você não veio porque eu vou estar ministrando, ou porque o Gessé está tocando, ou porque o pastor Bill fez louvor, ou porque o pastor Fred é teu amigo. Não, você pode esquecer isso. Você veio porque de fato o Espírito Santo preparou esse momento para te posicionar numa condição de que Ele quer te usar de uma forma excelente e sobrenatural. Bernardinho foi lá em casa, dormiu ontem em casa para poder estar nesse café hoje, veio de Florianópolis, ele queria estar com a gente. É um jovem que já está andando, ministrando em tantos lugares aí, está aprendendo já, dando as suas cabeçadas. É intruso, chega, ele vai mesmo. Aprendeu João 3,16, prega sempre João 3,16, mas está indo bem. Mas o que eu quero dizer para você é exatamente isso. Às vezes a gente começa a criar tantas fórmulas, tantas coisas, né? E a gente acha que porque aquele caminhou já há 20 anos, ele tem mais direito do que aquele que chegou na última hora. Esquecemos, né? Que o da última hora ganhou o mesmo tanto daquele que ficou todo dia trabalhando. Esquecemos que Deus não está mais preocupado com tantas coisas assim. Esquecemos que, na verdade, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Ele quer seu coração. Não tem coisa maior do que isso. É entender que Ele está buscando o seu coração. Sabe, esses dias eu tenho me emaranhado em escrever bastante. Deus permitiu que eu começasse a escrever alguns livros, e eu estou escrevendo esses livros, que em breve está trazendo já o primeiro para vocês, que é Jesus, na verdade, avivamento, a cura do seu povo. Avivamento, a cura do seu povo. Eu trabalho sobre avivamento ali, mas assim, durante essa semana Deus falou muito a esse respeito comigo. Nós compreendemos um pouco mais dessa fertilidade profética que nós temos. Na verdade, existem talentos escondidos. Pode uma lâmpada ser acesa debaixo da cama? Qual o propósito disso? Se todo o quarto vai permanecer escuro? Não faz sentido algum. Existem pessoas como vocês, como nós, que muitas vezes estamos fechados, tolhidos, porque nós achamos que o direito adquirido é daquele que tem um ministério com uma placa maior, um tempo maior, ou porque ele rompeu uma área em que as pessoas olharam para ele e ele ficou evidenciado, e agora ele é desses pastores da era eletrônica, digital,
digital que está na televisão, na internet, agora ele tem várias FMs, agora ele tem várias rádios, agora ele é um homem de posses. Não, esses também são usados, esses também são do Senhor, mas nós estamos falando de uma igreja que está recolhida, mas não encolhida. Você está entendendo? Agora é chegado o tempo em que o Senhor está querendo colocar, ou então a galinha tirar debaixo de suas asas os seus pintainhos, que estão prontos para começar a andar em todo o galinheiro, e comer daquilo que ele tem do melhor, e agora sim começar a crescer. É interessante que as metodologias para as granjas hoje é muito rápida, com 30, com 40 dias você já tem um frango. É uma coisa impressionante. Eu acho que ela está acompanhando a igreja. Nós estamos assim, nessa prontidão de agilidade. Você nasce agora, e quando você vê no dia seguinte, você já está pregando. E se você ainda quer aperfeiçoar, temos cursos teológicos como esse à disposição. E você pode ainda crescer muito mais nisso, e não falar bobagem nem heresias. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Que Deus anda com uma misericórdia tão estendida para a igreja dele nesses últimos dias, que eu tenho percebido que ele tem olhado muito mais pela sinceridade do teu coração do que as heresias que muitas vezes você, eu e eu falamos. Verdade. Ele olha, teu coração é tão bom, falando, eu só vou ajustar meu filho um pouquinho mais para cá, porque vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Ele começou a construir a casa pelo lado de dentro, e agora ele fechou tudo e não consegue saber porque não tem porta. Mas eu vou abrir a porta para ele, eu vou quebrar agora a porta e ele vai sair. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu estou dizendo para você que o Senhor vai revelar a sua vida diante dos homens, das coisas e diante dos céus. Você está aqui nessa manhã porque Deus tem um propósito poderoso na sua vida. Sabe, quando Eliseu unge o seu moço, ele vai e unge a Jeú. Nos diz a palavra que ele ungiu o seu moço, e esse moço vai derramar o óleo sobre Jeú, e Jeú vai lá e derruba Jezabel. Mas o impressionante é que aquele profeta era um profeta escondido. A unção que aquele moço derramou ficou descrita a respeito de tirar aquele trono diabólico de Jezabel, mas nunca ninguém soube o nome daquele moço. Eu estou dizendo para você que muitos de vocês não têm livros, não têm DVDs, não estão no rádio, não estão na TV, talvez nem te conheçam, não dão tantos nomes para vocês, mas o Senhor conhece seu coração. O Senhor sabe quem você é. Ele não desistiu de você. Abra em Gênesis, capítulo número 30, verso 1 e 2. Essa semana Deus falou muito comigo a respeito desse texto. Na verdade, eu escutei algumas ministrações a respeito desses textos, mas Deus falou comigo de forma diferente em cima desses textos. Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30, verso 1 e 2. Nos diz assim a palavra de Deus: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, se não morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Agora versículo de número 14 e 15 do mesmo capítulo. Foi Rubem nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: achas pouco me teres levado marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de seu filho. Versículo de número 22 e 23. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz a um filho, e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Pai, no nome de Jesus, eu sei que o Senhor está fazendo coisas tremendas nesse lugar, mas Pai, continue a nos ministrar de uma forma excelente. Quero ser breve, Senhor, mas quero, Senhor, trazer o recado daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Realmente aquela palavra que gera esperança à vida desses amados que aqui estão. Ó Pai, que haja conserto em nós, sobre nós,
nesta manhã, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Mandrágoras afrodisíacas ou fertilidade profética. Sabe, muitas vezes nós começamos a olhar a palavra de Deus e começamos a encontrar algumas coisas que não fazem sentido algum aos nossos olhos. Nós olhamos aqui e falamos, mas por que tem sido assim? Dentre elas, talvez, a situação em que Jacó teve diversas mulheres. E quando nós começamos a olhar isso, nós começamos a tentar descobrir e discernir. Falar assim, mas por quê? Por que a história permite isso? Por que o Senhor não causou situações em que eles não andassem além daquilo que o Senhor tinha proporcionado como uma história de vida, como um mistério, como algo que realmente fizesse a diferença, como algo que mudasse imediatamente e transformasse? Sabe, tantas coisas nós questionamos, talvez você e eu questionamos, coisas muito simples e que nós sabemos através da própria palavra com relação àquilo que nós estamos vivendo. Talvez você questione a respeito do seu ministério, você questione a respeito daquilo que você está vivendo na sua casa, no seu lar. Você questiona a respeito do teu histórico de vida, familiares, pessoas que marcaram sua história, pessoas que deixaram rastros na sua vida, talvez de bênção e algumas marcas de tristeza e abatimento. Eu particularmente tenho muitas coisas que marcaram a minha história de vida. Histórias de oscilação na minha vida no que se refere a confrontos ministeriais. Pessoas que sentaram na mesa e que diziam ser nossas amigas e de repente, quando você menos esperava, essas pessoas saíram, nos abandonaram e até criaram situações avessas àquela que nós estamos vivendo. Até levantaram palavras contrárias à própria história de vida nossa e aquilo não era uma verdade. Graças a Deus que no passar dos anos a gente tem construído muito mais afetividade e relacionamento do que criado situações onde pessoas não queiram andar conosco. Mas também encontramos tantas situações de alegria, de pessoas que você olhava para ela, você já respeitava e você já amava, mas quando você menos esperou, você foi surpreendido por alguma coisa tão boa que aquela pessoa fez para você. Você já foi confrontado com isso, com situações que você nem imaginava. De repente você chega e está ali um presente especial, alguma coisa que para você aquilo foi bom demais. Sabe, gestos talvez pequenos. Eu nunca me esqueci quando nós ministramos por uma ocasião na igreja onde eu pastoreava a respeito de primícia. E falamos sobre a primícia. E naquele dia desceu o coração da nossa liderança. Eu me lembro que um dos líderes que inclusive teve agora recentemente na nossa casa com a sua esposa e filhos, eu me lembro que naquele período eles passavam na padaria e aí eles ligavam para mim. Eu estava, onde você está, pastor? Aí eu falava, estou em tal lugar. Eu falava, nós estamos aqui na tua casa esperando para tomar um café. Aí eu falava, estou indo para ir, mas pode vir direto, pastor, nós só estamos aqui esperando, que já está tudo no jeito, já está arrumado. Eu não entendi o que era. Quando chegava lá, eles tinham trazido tudo, colocado na mesa, arrumado, para nós tomarmos café junto. Era uma situação muito simples, mas você sentia um gesto muito profundo de amor. E é dessas coisas que eu estou falando, de coisas que marcam a nossa história e que deixam algumas coisas, muitas vezes, no nosso coração como posicionamento, porque você viveu uma experiência que, de repente, deixou você desajustado com tudo, e você começa a não acreditar tanto mais naquilo, ou então acreditar só nisso, e você começa a perder aquele foco daquilo que o Senhor tinha determinado para a sua vida. Se nós olharmos para Jacó, os propósitos dele por ter se apaixonado por Raquel levaram a anos de serviço ao seu sogro. Interessante que Jacó significa usurpador, enganador, mas quem passou a perna em Jacó foi o seu sogro. E quando nós olhamos aqui a situação, nós percebemos que por servir anos ao seu sogro, para poder atingir os seus alvos, esse homem por um bom período estava fora daquilo que era um projeto de Deus, por talvez não ter a habilidade e o entendimento, e por ter feito algumas coisas erradas na maneira em que ele conseguiu a sua bênção. Ele precisou ser tratado, ele precisou ser lapidado, ele precisou ser ministrado por Deus, para que chegasse no tempo certo, o Senhor então o honrasse e transformasse de fato Jacó em Israel. Quando nós começamos a olhar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós não conseguimos entender. Nós começamos a achar que o nosso ministério é um tanto infrutífero, o nosso ministério é um tanto desajustado. O impressionante é que esse negócio contagia de uma forma tal que Raquel, a desejada, aquele que de fato ele amava, ela não podia gerar filhos.
E ela viu então sua irmã como concorrente, como uma pessoa que de repente poderia ser uma companheira, mas como uma opositora, tendo seus filhos. Então chega numa bela tarde, o filho de Lia traz ali algumas mandrágoras, trata-se de uma erva que tinha por fins afrodisíacos. E eu fui pesquisar, e na pesquisa me disse que a função dessas ervas era não simplesmente para gerar fertilidade na mulher, mas gerava muito maior ainda prazer no ato sexual. Mais ainda, se o homem tomasse, a possibilidade era de que a fertilidade era muito maior. Então ela se apegou naquilo que eram os artifícios humanos. Ela olhou para um medicamento, para uma instrução de algo que tinha para gerar a fertilidade. Ela queria sua promessa em cima de ervas. Ela queria sua promessa em cima de coisas. Ela começou então a fazer os seus patuás religiosos. Ela começou a criar algum recurso que pudesse trazer-lhe benefício. Na verdade, não há nenhum mal nisso. Você procurar uma receita médica, você procurar alguma coisa que possa te auxiliar no que se refere aos benefícios de sua saúde. Não há nenhum problema nisso. O problema estava inserido é que ela não estava entendendo em quem de fato e como ela poderia buscar. Porque ela fez uma permuta e uma troca. Ela não buscou no Senhor. Ela concedeu mais uma vez um esposo para que a sua irmã pudesse dormir com ele. E o interessante é que ela é quem toma o chá, mas é a irmã quem tem o filho. Porque não funcionou para ela naquele momento. E nós começamos a entender que Lia estava inserido dentro daquilo que era o treinamento de Deus na vida de Jacó. Mas Raquel, na verdade, era a promessa. Raquel era o propósito de Deus. E quando Deus vai treinando e vai preparando a Jacó, e vai lapidando a Jacó, e vai trazendo nele o entendimento de que tudo que ele estava juntando ainda era muito pouco, porque era tesouros de homens, e todas as cobiças humanas e os olhares estavam voltados para ele, principalmente do seu sogro. Ele começa a entender algumas coisas. Ele começa a perceber que o tempo dele se encerrou. Ele começa a perceber que ele já tinha cumprido com todos os seus deveres junto ao seu sogro. Só que o mais interessante, queridos, é que Raquel não foi se instruir com Jacó, dizendo: olha, eu estou com um problema e eu não fico fértil. Não, ela chegou e disse: olha, você está com algum problema, você está gerando em mim alguma situação de desconforto, você não está gerando em mim filhos, e como se Jacó fosse ocupado. E ela não teve o discernimento ou a sabedoria para dizer assim: puxa, Jacó, será que não há nenhuma receita espiritual? Será que não tem como você gerar agora uma palavra profética, você gerar agora no nosso relacionamento da promessa o tempo de nascer o nosso filho? Queridos, nós muitas vezes não sabemos pedir ao Senhor. É verdade, a Bíblia é muito clara, nós não sabemos orar como convém, mas eu estou dizendo de coisas práticas. Nós muitas vezes preferimos tentar resolver com o nosso braço forte. Nós queremos resolver com a nossa sapiência, com a nossa consciência, com a nossa intelectualidade. Nós queremos resolver com aquilo que é o nosso homem natural. E nós começamos a passar alguns constrangimentos, porque isso vai se desgastando, e você começa a arrumar opções, puxa daqui, ajeita dali, você vai confortando de uma forma, de outra. Quando você vê, não tem mais jeito, aquilo vai rompendo e vai destruindo, e você começa a tapar os buracos, e surge um outro buraco. É como se fosse um encanamento muito antigo, muito velho, e você vai colocando remendos, mas uma hora você vai ter que trocar aquilo, e quando você for trocar, o barulho é muito maior, porque você vai ter que fazer um outro buraco, você vai ter que parar tudo, e você vai ter que colocar tudo de novo, e ainda ser muito mais dispendioso. Você vai precisar de coisas, sabe? No ministério não é diferente, amados. Na vida da gente, como homens e mulheres de Deus, não tem sido diferente. Nós temos tentado, muitas vezes, trazer alguns arremates nas coisas. Sabe, de fato Jacó sabia liberar palavras proféticas. Lá no versículo 37 desse mesmo capítulo nos diz assim: tomando Jacó varas verdes de álamo, de aveleira, de plátano, e lhes removeu a casca, com riscas abertas, deixando-as aparecer brancura das varas, as quais saíam encoxadas, pois ele em frente do rebanho, nos canais de água, nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias
areias listradas, salpicadas e malhadas. Estou dizendo para você que se ele sabia, ele tinha o entendimento de que o ato profético poderia gerar fertilidade até no rebanho, quanto mais na sua história de vida, quanto mais naquilo que eram as promessas de Deus. O problema estava inserido em não ter feito a pergunta errada, em não estar fazendo a pergunta errada, em não estar fazendo a pergunta certa, em não estar se posicionando naquilo que Deus tinha. Raquel não discerniu, e naquela hora eu digo para você, Jacó também não discerniu. Ele poderia ter trabalhado de uma outra forma. É claro que eu estou aqui criando uma apologia diante dos textos, mas eu quero dizer para você que o Senhor está disposto a nos trazer um tempo de respostas de fertilidade. O impressionante é que ele prosperava em tudo, a sua casa prosperava, as suas concubinas tinham filhos, a sua esposa Lia também tinha filhos. Então o problema não estava em Jacó, e muito menos em Raquel. Havia um projeto de Deus. O problema é que Deus estava querendo que eles se posicionassem diante dele, numa condição em que eles poderiam de fato lançar as suas vidas dizendo: nós queremos ajustar a nossa vida ministerial, nós queremos servir o Senhor de fato com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Se você não se lembra, Jacó saiu fugido, e agora ele teria que voltar, porque ele estava sujeito a morrer quando ele roubou a bênção. Agora ele teria que voltar para sua casa e encarar, enfrentar os sermões da lei. Ele tinha uma situação criada, um abismo chama outro abismo. Mas a palavra nos nossos dias hoje é outra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de todo mal e de toda injustiça. Se você entrou num tempo de ruína, onde o seu coração gerou alguns problemas em favor de pecados, de falhas, de fracassos, algumas coisas que você entendeu, que você padeceu, porque na verdade você não consultou o Senhor teu Deus. Na verdade você consultou o seu coração. A vontade que você tinha era aquilo, mas necessariamente não era a vontade de Deus. Você até percebeu que aquilo não é a vontade de Deus, mas aquilo te fazia tão bem, os desejos teus estavam tão aflorados, que você falou: puxa, isso aqui é desse jeito. Raquel queria tanto, que primeiro ela afrontou o seu esposo, e ela afrontou até o próprio Deus com a sua fala, e depois ela vai e cria uma situação de impossibilidade, querendo dar um jeitinho para que Deus faça a obra. A grande verdade é que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, e quando nós começamos a entender as misericórdias do Senhor, e a condição histórica aqui é que Raquel realmente passou por um processo muito forte de humilhação, porque o neném não veio para ela, e a sua irmã continuou então a trazer outros filhos, e essa mulher tornou-se muito mais humilde. Seu coração realmente ficou moído. Amados, muitas vezes aquilo que eu e você estamos vivendo não é coisa de Satanás, não. Nem sempre é Satanás que está moendo a gente, nem sempre é a batalha espiritual. Muitas vezes é permissão de Deus. Muitas vezes é o próprio Deus que está entrando na sua casa, entrando nos teus negócios e gerando algumas situações para que você entenda que Ele te quer de outra forma. Sabe, quando nós começamos a entrar nessa forma que Deus está nos ajustando, nós começamos a entender que Deus tem. Aí chega o tempo da promessa. E sabe o que acontece? A promessa nasce. Então vem José, que significa foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu. Nós começamos a compreender que a palavra não é simplesmente foi Deus quem deu, mas é posso Ele, Deus, acrescentar ou tirar? Exatamente isso que significa José. Até parece que é algo já preparado mais para frente. Eu dou e eu tiro. É algo já premeditado. Sou eu quem coloco, sou eu quem tiro. Eu gosto muito de mencionar a respeito dos meus filhos quando eles nasceram. Quando eles nasceram, eu os apresentei para o Senhor. Eu disse: Senhor é teu, Senhor. Faz o que o Senhor quiser. Faz o que o Senhor quiser. Hoje o Tiago está com 16 anos, já está saindo para ministrar. Ministrou junto com o pastor Jaldemir na igreja do pastor. Ana Rebeca está cantando, está ministrando também palavras para pré-adolescentes. Mas dentro de uma promessa que nós dedicamos para o Senhor, que nós colocamos para o Senhor. Mas nós temos que entender que é Deus quem vai controlar. Se o Senhor tiver que levá-los para um lugar muito distante, nós como pais, com certeza vamos ficar saudosos. Vamos ficar abatidos no nosso interior por causa do nosso apego. Mas, amados, é Deus quem vai fazer. Nós não temos o domínio nem o controle disso. Eu quero dizer para você que quando chega a resposta da promessa, é Ele quem vai conduzir. É Ele quem vai levar aquilo que Ele tem como propósito de vida na sua vida a lugares que você nunca imaginou. A grande verdade é que nós olhamos o projeto de Deus para os nossos dias e funcionamos como Ezequias.
tá bom, nesses 15 anos vai dar tudo bem comigo, então tá jóia, só com meu filho que vai ter problema, tá tudo bem. Não é o tempo do egoísmo espiritual, é tempo de nós entendermos que nós estamos gerando nesse tempo para que no próximo tempo eles continuem a andar naquilo que Deus tem, e os nossos depois deles, e depois deles, e depois deles. E quando nós começamos a compreender isso, nós vamos começar a entrar numa dimensão daquilo que Deus realmente faz nas nossas vidas. Amados, Jacó sabia desse profético e muitas vezes não pôde aplicá-lo porque não entendeu o tempo do Senhor. Qual é o tempo do Senhor no profético da sua vida? Eu digo para vocês que o tempo do profético do Senhor está acontecendo nesses últimos dias. E é hora de você começar a demarcar de fato o teu território. É hora de você retirar as estacas e começar a largar o todo de sua habitação, porque Deus está querendo levar você a lugares mais profundos, a lugares muito mais amplos. Agora a tua realidade é uma. O teu culto de domingo agora, talvez, pastor, por ser uma igreja menor, é de 15, de 20, de 10, de 5, quem sabe. No dia que chove, só vai o crente que tem carro, o crente de açúcar e o crente de papelão não aparece, porque eles podem ser derretidos na chuva. Aí você tem meia dúzia de gato pingado no domingo à noite, você justifica que é por causa do verão, que é por causa da temporada, que é por causa do trabalho, e você vai justificando coisas. Mas eu estou dizendo para você que esse tempo está se encerrando. Eu estou dizendo para você que o Senhor vai levantar um grupo de pessoas compromissadas, que mesmo com as suas atividades, mesmo com a sua correria, mesmo com aquilo que são seus afazeres, elas terão o coração dobrado diante do Senhor, dizendo: Senhor, não quero perder a hora de estar junto com o povo de Deus, de estar evangelizando, de estar proclamando, de estar servindo. Mas o mais interessante é que você e eu vamos estar liberando palavras com tamanha autoridade, que não serão mais jograis evangélicos. Quando você liberar, receba a cura vai acontecer. Quando você liberar, receba o batismo do Espírito Santo, a pessoa realmente vai ser batizada do Espírito Santo. Sabe, queridos, muitas vezes nós queremos formatar algumas coisas e nós começamos a levar essas coisas de uma forma diferenciada. É tempo de você pegar as varas que o Senhor tem colocado na sua mão e começar a descascar. Que se estão de olho naquilo que você faz, naquilo que você é, se estão te caluniando, se estão jogando pedra em você, ninguém atira pedra em árvore que não dá frutos, se estão tentando falar coisas a seu respeito, se você escuta, não de homens, mas até mesmo do mundo espiritual, se as coisas estão avessas, agora está ficando bom. Se estão querendo tomar o teu rebanho, estão querendo tirar aquilo que Deus te deu como promessa, meu irmão. Não esqueça do chamado, não esqueça daquilo que Ele colocou para você. Ele está te dando a oportunidade de você agora começar tudo de novo e mostrar que há uma unção na sua vida. Então tá bom. Se você quer só as pretas e as brancas, se você quer só, então agora eu vou pegar as salpicadas, as manchadas, pode ser. Então agora eu vou fazer aquilo para mostrar que eu não estou te roubando. Então eu vou te mostrar o que Deus faz na minha vida, através da minha vida. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Se estão tentando tirar as promessas de sua vida, se estão tirando sonhos de você, de fertilidade, se as coisas parecem não andar conforme o desejo do seu coração, se a tua esposa, teu esposo e teus filhos não conseguem mais olhar aquele brilho que olhavam outrora no seu ministério, na sua casa, líder, não liga não, porque vai brilhar. Vai brilhar. Começou o tempo das estradas sendo colocadas, e vocês vão ver que as pessoas vão começar a beber desta água, a água que emana do rio de Deus, a água que sai dos teus lábios, a água que sai do teu coração, a água que realmente transforma a vida das pessoas. E então eles serão filhos verdadeiros, e ninguém poderá saqueá-los, ninguém poderá tirá-los, ninguém poderá querer tomá-los de você, ou dizer que não foi em você que foram construídas essas coisas. É tempo de você começar a compreender algumas coisas do mundo espiritual, que o Senhor não simplesmente está trabalhando no coração de pessoas que queiram se manifestar como pregadores ou oradores da noite. Não. Deus está levantando servos. Sabe, às vezes a gente coloca título, né? É o evangelista tal, é o grande pregador, o pastor renomado, Eu me lembro de uma situação que apresentaram um amigo meu, e aí o grande, o poderoso, o conhecido, o renomado, ele conta, você pode dar risada, o fulano, e tal, o seu nome é, apagaram as luzes tudo e meteram o canhão de luz dele. Eu não conseguia nem olhar o povo, porque não
queridos, acabou o tempo das estrelas dessa terra. Estrela só existe uma. É Ele quem é a nossa estrela, o nosso Senhor. E nesse tempo o Senhor vai começar a permitir que o seu coração venha exalar daquilo que de fato Ele tem para as nossas vidas. Sabe, amados, de verdade, nós não somos humildes, nós tentamos ser, nós até queremos ser, há um desejo no nosso coração, mas nós fracassamos tanto, irmãos. Nós fracassamos tanto. Nós formatamos na nossa mente pensamentos a respeito de pessoas. Nós olhamos para o irmão e nós começamos a fazer uma análise para aquilo que ele está vestindo, pela cor, muitas vezes. Está aí o pastor Fernando, que é um pouquinho mais escuro que a gente e que sabe que é muitas vezes enfrentar preconceitos. Amados, a gente começa a olhar coisas que o homem estereótipo que apresenta. Alguns têm se apresentado no altar e quando eles chegam cercados até de segurança. Eu já vi isso, cercados de segurança, porque ninguém pode tocar nele para não roubar a unção. Como que se tocasse, então ia retirar toda a energia, aquela coisa de filme, sabe? De extraterrestre, que ele vem e mete o dedo, tira toda a energia, toma tudo. Não é assim que funciona. A unção que Deus te deu, ninguém vai poder tirar. É aquela que você de fato construiu no teu quarto de oração. Ele sabe quem é você. Foi aquela que construiu no meio do campo, nas praças, naquele dia que você pregou para aquela senhora no hospital, num asilo, num presídio. É dessa unção que nós estamos falando. E muitas vezes nós começamos a nos perder e nós queremos as mandrágoras afrodisíacas, as receitas, como fazer crescer a minha igreja. Agora eu tenho um livreto de 1001 utilidades para a igreja. Agora eu sei como fazer as coisas. Não, a minha receita não tem receita alguma. O meu direito é não ter direito algum. É entender que de fato o Senhor o é Ele quem faz. Eu não estou dizendo que nós não devemos ser organizados, isso é outra coisa. Eu estou falando a respeito de que a maior estratégia está dentro de você, que é a sua vida diante do Senhor. Eu estou dizendo que o seu coração tem que começar a entender que existem fertilidades. É você que vai para as multidões, para as nações. É você. Está aí os irmãos tão jovens, colombianos, bolivianos, andando aí para ministrar. De repente a função era sua e não deles. Eles não precisariam nem estar aqui hoje. Era você que tinha que estar aqui apresentando aquilo que era um projeto de vida. Eles talvez não precisassem nem atravessar os seus países. A grande verdade é que Deus está fazendo isso e vai levar você para lá, para a Colômbia deles, para a Bolívia deles. A grande verdade é que Deus é quem nos transiciona para onde Ele quer, da maneira que Ele quer. E o mais forte disso é que as mandrágoras afrodisíacas estão sendo retiradas agora das nossas igrejas. Porque nós estamos percebendo que as mandingas espirituais, os artifícios utilizados para que as pessoas levem para sua casa, leva esse símbolo aqui que vai resolver o teu problema, tal coisa ungida, isso não. Eu não estou dizendo para você que Deus não pode usar disso, mas as pessoas estão andando agora numa visão extremamente contrária. E nós começamos a perceber que isto tem perdido o propósito. As pessoas estão precisando tocar em objetos, em coisas, para entender que Deus é quem está fazendo. Não, Deus está mudando isso. Deus está mudando isso. Há uma igreja agora que quando chega em casa, leva as suas mandingas espirituais, ela começa a passar os dias e vai ficando mais madura. E ela começa a perceber que aquilo não resolve mais o problema dela. Que aquele tipo de coisa não está mais trazendo respostas para a vida dela. Que na verdade quem tem que fazer o ajuste, quem tem que entender, quem tem que se humilhar e esperar o tempo de Deus é ela mesma. É ela que tem que de fato se dispor e falar: Senhor, a minha vida precisa dessa construção nova. Abra comigo, ali em Ruth, capítulo 1 de Ruth. Na verdade eu vou já lendo e você vai acompanhando se você puder e tiver tempo. Ruth, capítulo 1, versículo 2 e 4. Nos diz assim, de 2 ao 4: Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Versículo 4 do capítulo 1 de Ruth: os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Sabe o que é interessante, queridos?
é que eles fugiram da morte para que pudessem gerar vidas. Só que já começa um projeto contrário. Os pais colocam os nomes dos filhos dentro daquilo que já não é a promessa. Quando você vai entrar na palavra Malom, você vai ver que significa franzino, Quilion, definhamento. A grande verdade é que nós liberamos muitas vezes palavras de maldição no próprio projeto daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós queremos construir algo e nós saímos do perigo de morte para poder gerar vida, mas na verdade nós estamos levando muito mais para outro abismo. E a morte ela está sendo muito mais profunda naquele outro lugar. Eu quero dizer para você uma coisa, amados. Você tem dado nomes e títulos para coisas que você deseja, que não são da parte de Deus. Você tem colocado coisas que não deveriam ser. E você, ao invés de levar para o centro da vontade de Deus, você está fugindo do propósito divino. Nenhuma das duas, na verdade, puderam ter filhos. Os filhos que eram geradores de filhos não geraram filho algum. E ficaram 3 viúvas sem poder dar sequência àquela família. Quando nós olhamos a palavra, nós começamos a perceber que tem muita gente colocando afrodisíaco naquilo que não deveria, sabe, nas suas estratégias humanas, no seu jeitinho de poder criar alguma coisa. São programas e shows vazios que não têm trazido benefício nenhum para ninguém, causando muitas vezes uma boa imagem. Até parece que vai resolver, todo mundo concorda, vamos fugir da morte. Não, agora esse é o caminho. Chega num lugar que parece que tem tudo, mas aquele não é o lugar. O ponto que você quer chegar ainda não é o ponto que Deus quer te colocar. O ponto que você quer chegar ainda não é o ponto que Deus quer te colocar. Porque o que Deus quer te colocar é diferente daquilo que você quer chegar. Embora o seu coração faça planos, embora a sua mente prepare situações, e a Bíblia é muito clara, enganoso é o coração do homem, nós começamos a compreender algumas coisas. O final de muitas vezes deste é de planos frustrados, caminhos de morte que te levam até o definhamento. Mais do que isto, te leva ao estado raquítico de um ministério e de um chamado que Deus te deu. E aí você fala: eu não quero mais ser crente, não é nem ser pastor, eu não quero mais ser crente, eu estou com raiva de todo mundo. Eu não aguento mais isso, eu vou entregar essas coisas. Senhor, eu já orei tanto, são tantos anos e as coisas não vão acontecendo para mim. Os dias estão passando, eu vi pessoas começando agora que já estão explodindo, acontecendo, e comigo não dá certo. Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais as respostas que faltam para respeito daquilo que eu sonhei na minha vida, a respeito daquilo que eu sonhei para a vida dos meus filhos, a respeito, sabe, entra uma crise existencial e você começa a querer achar que aquilo que você tinha tomado como atitude era a decisão correta, mas Deus traz para o projeto original. Deus coloca no coração de Ruth que ela tem que voltar. E o impressionante na verdade no coração de Noemi, que ela tem que voltar. E o impressionante é que Ruth quer acompanhá-la. E colocando no coração de Noemi que ela tem que voltar e Ruth quer acompanhá-la, nós começamos a entender que há um tempo de Deus de preparação profética para aquilo que Deus quer gerar. E você vai e encontra na palavra algumas coisas interessantes, muito fortes. Ruth, ela fala de coisas que ela desconhecia. Eu lembro muito de Jó. Falei de coisas que não sabia, coisas grandiosas demais para mim. Antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe quando você olha Ruth, Ruth diz assim: diz porém Ruth que não era para que a sua sogra não viesse, está tolindo ela de ir. E ela diz assim: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Isso está no versículo 16 desse mesmo capítulo. Quando nós começamos a olhar o entendimento de um momento espiritual onde Deus quer trazer tudo de volta e começar um tempo de projeto, eu quero dizer para você o seguinte, querido: você está aqui nessa manhã porque Deus colocou você num novo projeto, num projeto de posicionamento daquilo que é a resposta de Deus para a sua vida. O Senhor está querendo mostrar para você que aquilo que você escreveu, Ele leu sim. Aquilo que você orou, Ele ouviu sim. Aquilo que você derramou com suas lágrimas, Ele recolheu sim. Aquilo que você agiu e disse: Senhor, olha aqui, com o coração sincero. Ele canta da vassoura, ele da vassoura. Ele não sou.
Ele tem respostas para você. Ele tem respostas para você. No tempo de Deus, o profético tem que se manifestar e os Josés têm que nascer, porque é o propósito de Deus preparar para as nossas vidas. Tem Josés espirituais sendo preparados para a tua história de vida, a campo material, a campo familiar, a campo conjugal, a campo em todas as áreas e principalmente ministerial, meu querido. Está sendo colocada à sua disposição, é chegado esse tempo. É disso que eu estou falando para você. Você não precisa mais das mandrágoras afrodisíacas, você agora precisa de uma fertilidade profética, ativadora, que tira o lacre e que te coloca na posição daquilo que Ele tem para a sua vida. E quando nós começamos a entender essas coisas, nós começamos a entrar numa dimensão muito mais alta. Nós começamos a entrar naquilo que de fato o Senhor está nos mostrando. E aí nós não vamos mais usar de afrodisíacos do desespero. Senhor, de fato é um definhamento, é um franzino, meu filho, é um valor, é um querido, meu ministério, Senhor, minha casa, Senhor, minhas coisas, Senhor. Não, eu não quero mais, eu não aguento, não tem mais jeito. Sabe, eu tenho aprendido muito nesses últimos dias, e eu acho que daqui uns 20 anos eu vou começar a ficar bom, a dizer para Deus assim: Senhor, eu só quero tua presença, mais nada. Eu só quero sua presença, mais nada. Eu quero lá no talentíssimo, porque eu sei que se a presença dele chegar, meu irmão, se ele entrar, o ambiente muda, a nossa história muda, o nosso coração muda, as coisas mudam, tudo vai mudando. Eu sei que se ele entrar nesse negócio, a gente começa a perceber que mais agora chegou de fato o tempo da marca da promessa. Sabe, nós vamos começar a não resistir mais com as coisas que Deus tem, e nós vamos na verdade a lutar pelo nosso direito, e entendemos que Ele vai ter que se manifestar naquilo que é a nossa resposta. Quem é você? Quem é você? Então vamos lutar com a nossa espada até que nós sejamos marcados na nossa coxa, e a nossa história venha lutar, mesmo que nós venhamos ficar coxos, mesmo que algumas pessoas percebam que a nossa história de vida foram feitas por marcas que deixaram talvez aos olhos dos homens um registro de uma visitação que precisou ser doída nas nossas vidas, mas que Deus viu o nosso coração e resolveu atender as nossas súplicas. Então Ele mudará e trocará a nossa história, o nosso nome, e as coisas começarão a andar conforme o nome que Ele nos dá e não o que nós queremos. Sabe, quando nós começamos a entender essas coisas, nós começamos a andar naquilo que de fato é fertilidade de fidelidade. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Querido, você vai falar: Senhor, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Eu só quero, Senhor, eu sou teu, Senhor. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu, Senhor. E quando a gente começa a entender isso, então nós liberamos. Eu disse para você que eu ia ser prolongado, respeitando inclusive o horário. Nós começamos a entrar no tempo de fertilidade profética, irmãos. É chegado esse tempo onde você vai começar a ver algumas coisas acontecendo. Sim, coisas muito fortes. Lá no capítulo 3, versículo de número 4, você vai encontrar de Ruth: quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás a ele, e descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustado-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés, e disse: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre tua serva, porque tu és meu resgatador. Lá no versículo 15 ele disse assim: dá-me o seu manto que tem sobre ti, segura-te. E ela então segurou, e ele encheu com 6 medidas de cevada, e lhe pôs as costas. Então entrou ela na cidade. Amados, a grande verdade é que quando Ruth entendeu que havia um propósito e resolveu seguir a sua sogra, que não estava entendendo nada. Não, a sogra não estava entendendo nada. Alguns amigos de ministério, algumas pessoas que andam com você,
meu entendimento é que vocês estão num nível mais alto e vocês ainda não entenderam. E a gente tem compartilhado, ele tem contado algumas vezes o que tem acontecido nesse novo tempo na vida dele. E é claro que é natural que ele vai querer, o adversário das nossas almas, emperrar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero dizer para você que nem tudo é culpa sua. Muitas coisas faz parte desse grande projeto de Deus. E você tem que estar pronto para isso. Pronto para poder lutar essas lutas e essas batalhas. E começar a compreender que de fato existe um tempo de posicionamento. Ruth entendeu. Sua sogra quando voltou para sua terra de origem, chamaram, olha, não é Noemi. Ela disse, não, meu nome é mais Noemi, eu troquei meu nome agora meu nome é Mara. Eu sou amargurada de espírito, significa isso, Mara. Eu estou amargurada. Tem muita gente trocando nome, eu sou Mara agora. Eu não canto mais, Senhor, não dá nada mais certo, não tem jeito, eu sou Mara. Não, Deus está dizendo para você, não. Você está equivocado. Você sim é Noemi, que significa agradável, belo, feliz. Você é isso sim, ainda há em você esperança. Mais do que isso, nós começamos a entender que quando chegar no propósito de Deus, nós vamos ter um resgatador, e o nosso resgatador se chama Jesus Cristo, o Messias, Jesus de Nazaré. Ele nos resgatou, nos amou primeiro, Ele nos deu o direito adquirido, colocou-nos vestes novas de louvor, e agora nós podemos andar assim, não mais amargurados, mas certificados de que aquilo que Ele nos deu agora é o tempo de sua resposta. É isso que eu vou falar, é tempo da minha resposta. Acredite, você pode aplaudir o Senhor por isso, acredite nisso. Quando nós começamos a entender isso, que o Senhor começará a fazer coisas poderosas em nós, sobre nós. Sabe? Ela então conhece a Boaz e percebe que Boaz, e fica sabendo que Boaz é da linhagem, do parentesco de sua sogra. E era costume que os parentescos mais próximos em sua sucessão viessem resgatar para que pudesse dar continuidade às famílias. Então ela descobriu que ele era resgatador. Esperou o dia da colheita da festa, ele tornou todas, ela ficou escondidinha para que as concorrentes não soubessem que ela estava por ali. Esperou ele se deitar, e na madrugada da noite, que de dia no deserto é muito quente, mas à noite é muito frio, ela foi descobrir o pé. Você sabe que se você descobrir o pé durante a noite, você acorda, o teu pé é gelado, você passa frio no corpo inteiro. Ele acordou, e quando ele viu aquela moça deitada aos seus pés, ainda meio tonteada do sono, perguntou quem era, e ela disse que era ela, a serva, que ele era o resgatador. A grande verdade é que eles tinham se conhecido enquanto ela recolhia as espigas que caíam. Ele já tinha dado para ela o benefício de que ela pudesse pegar muito mais, porque ele já tinha olhado para ela e viu que dela poderia ter ali a bênção, o benefício, porque ela não tinha largado de sua sogra, ela continuou no projeto, no processo, e criou admiração. Mas não foi só isso, o termo lá é enamorado. Ele olhou para ela com um olhar de namoro, de paixão. E quando nós começamos a olhar essas coisas, nós começamos a perceber que Deus prepara os lugares, os momentos e os encontros certos. Vem noiva minha, diz o Senhor. Há um encontro marcado, vem, há um encontro marcado. E quando nós começamos a entender isso, nós começamos a perceber que isso vai trazer um resultado extremamente forte. Sabe, ela descobre. Então ele pergunta se ele se deitou com ela. Não houve nada entre nós, fique tranquilo, não aconteceu nada. Então ele pega, como costume da época, coloca 6 medidas de época, que representava: eu não toquei nessa mulher. Manda ela jogar nas costas e diz: se alguém te vê, você apresenta, vai embora, volta que eu vou poder ver esse processo de resgate, porque existe um outro parente meu que está à frente de mim, e eu tenho que primeiro conversar com ele. Então ele esperou esse parente na entrada da cidade. O parente veio e ele disse: sabe, a tua serva querida que acompanhou a Noemi, Ruth, sim, fiquei sabendo, que coisa maravilhosa, né? Acompanhou, não largou, que coisa linda. Então, tu és o resgatador dela. Opa, tô sabendo, tô ligado, lindona ela, sou resgatador sim. Então, você sabe que com o resgate dela você vai possuir as terras da família. Sim, tô sabendo. Vai possuir os bens da família. Sim, tô sabendo. Você vai ter que administrar isso, vai ter que cuidar. Tô sabendo. Maravilha. Só que junto com isso vem a sogra também. A sogra vem junto. Vem junto. Eu acho que eu não estou preparado para isso. É isso que diz o texto, você pode ler lá. Eu não estou preparado para isso. É muita coisa para me cuidar.
Então me dá o direito de resgate para mim. Dá o direito de resgate para mim. Dá o direito de resgate para mim. E aí ele fala assim, tá bom, eu te dou o direito de resgate. Era costume da época que eles tiravam o calçado, a sandália e trocavam as sandálias. E aqui era como se fosse um contrato, uma assinatura, não poderia mais voltar atrás. Então Boaz se une a Ruth e vê então o projeto daquilo que é a fertilidade profética, daquilo que é o propósito de Deus. O impressionante é que a gente não tem ideia, mas se você não sabe, Ruth foi bisavó de Davi, e da raiz de Davi nós temos Jesus. Quando nós olhamos todos os projetos de Deus, nós não entendemos aonde Deus vai te dar. O mais impressionante é que essa mulher não era do povo judeu. O Senhor trouxe ela para dentro deles. O Senhor tirou ela do seu campo de idolatria, tirou ela do entendimento errado, tirou ela das mandrágoras afrodisíacas, dos pensamentos em que naquela terra que poderia gerar algum benefício, e colocou ela naquilo que era o projeto eterno. Existe um projeto eterno para nós. Vamos ficar em pé, Deus. Existe um projeto eterno para nós. Sabe, se você está dentro daquela, eu não aguento mais, eu preciso gerar filhos, eu preciso ter respostas, eu não aguento mais ser humilhado, eu quero ver os resultados, eu não aguento mais. Se você está dentro dessa situação, Deus quer mudar a sua história hoje. Se você está precisando de respostas de Deus, respostas muito direcionadas, ele anda na vassoura, ele anda na vassoura, ele anda na vassoura. O Senhor está nesse lugar, queridos. E Ele vai começar a mudar tudo de uma forma muito tremenda. Muito tremenda. Ele vai começar a posicionar você para uma fertilidade profética. Ele não quer mais vê-lo nessa condição de acreditar que não tem mais jeito, que não dá mais certo, que você é o tempo da vergonha, que você não aguenta mais, tem que pagar a sua conta de luz atrasada, a sua água atrasada, de não ter gasolina no seu carro, de não poder colocar os seus filhos numa escola agradável, razoável, de não poder comprar coisas beneficentes aos seus filhos, à sua casa, de não dar sustento às pessoas que estão esperando algo de você, de não ter alimento para dar àqueles que precisam de uma palavra afável, amiga. Ele está querendo quebrar esse tema onde parece que a improdutividade não faz mais parte da sua vida, que parece que as coisas se passaram. Não se passaram, não. Ei, existe aqui uma fertilidade profética nessa manhã. O Senhor está olhando para nós, e querendo gerar agora a construção de um tempo novo nas nossas vidas. Existem ventos espirituais aqui que geram reis, reis e rainhas, como hoje. Existem coisas que estão para nascer dentro de você que você nunca imaginou, coisas que você jamais entendeu. Sabe, os projetos que Deus tem colocado, coisas que você jamais entendeu, coisas que você jamais entendeu. Eu falava com o pastor Marcelo, Deus está pegando muito ele na parte de capelania, está sendo muito usado nessa área. Deus tem levado eles para dar muitos seminários, muitas aulas a respeito de capelania, formando muitos capelães, e a gente tem visto o quanto Deus está honrando. Eu falei, cara, Deus está te posicionando numa condição de um mistério dentro disso. E a gente vê assim que algumas coisas na vida de algumas pessoas é evidenciado. Desde quando eu vim aqui na MAI pela primeira vez, eu disse que o pastor Fred dessa igreja vai ser conhecida realmente pelo amor. Não é por causa só de um nome profético, não, mas é porque ela exala isso. O pastor Fred é aquele que beija todo mundo, que abraça todo mundo. Ele não faz isso por hipocrisia, porque quando eu o conheci pela primeira vez, ele já veio me beijando e grudando em mim.
50 mil. E às vezes a gente não entende isso. Mas é uma veia, uma unção na vida desses meninos. Agora na convenção, agora nas premissas, o Gessé ofertou o carro dentro da pé. Ofertou o carro. Já não tinha nada agora, nem nada do nada não veio mais. Porque agora ele ganhou do céu uma carruagem de fogo. É com essa que ele vai andar. É diferente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nós falamos, pessoas que conseguem entender o princípio de honra. Que entende, sabe? E nós nem sabíamos que iam levantar uma oferta para nós aqui. Nós nem imaginávamos isso. Ao mesmo tempo que é um constrangimento para a gente ficar aqui na frente, é um gozo, uma alegria. Porque a igreja entende o princípio de honra. Meu filho foi pregar a primeira vez que ele pregou fora da igreja, que eu era pastor, porque na igreja sempre tem facilidade de estar colocando os filhos à frente de alguma coisa. Foi lá com o pastor Jodemir. Ele terminou a pregação para jovens, vários jovens tomaram o Espírito Santo. O pastor Jodemir veio e deu uma oferta para R$50. E ele veio e permitiu a vida do pastor dele, que era o Gessé. Você está entendendo o que é o princípio de honra? Você está entendendo que o teu ministério, ele está na veia agora. Você está entendendo que existe uma fertilidade profética para você, que o Senhor está levantando você, não só para tocar no baixo, mas para não deixar também de falar mais baixo, falar mais alto aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. São coisas assim. O Senhor está posicionando você para entender que agora chega de mandrágoras afrodisíacas, chega de receita de homens, chega daquilo que de fato as pessoas te ensinaram. Agora é hora de nós pularmos de ponta. Eu gosto muito do pastor Bertelli, se ele tiver que pular aqui, ele pula mesmo. Meu amigo Bertelli é doido, porque ele entendeu o que Deus mandou e às vezes bate a cabeça. Uma vez num retiro de jovens, nós ficamos tudo alinhados dentro da piscina. Ele disse: agora vamos atravessar sobre as águas. E eu junto com ele, aleluia, Jesus. Eu fiquei crente. E ele contou até 3 e todo mundo ia andar na água da piscina. Doido, louco. E eu fui com ele, nós os dois, fundamos 2. E os jovens tudo olhando para dentro da piscina. Ninguém nem deu o primeiro